Quando chegou no lançamento, a nossa audiência qualificada para aquele lançamento era absurda. E aí a gente vendeu pra caramba. Foi uma das estratégias que a gente fez e que hoje muita gente faz de vários outros modelos diferentes, mas que eu acredito que para lançamento hoje é o que funciona. Hoje a gente consegue ter tanta eficiência no traqueamento que a gente consegue saber da onde veio esse lead, qual o anúncio, qual a campanha, qual o público que tá trazendo ele. Assim como eu consigo filtrar esse lead ruim, eu consigo filtrar de onde tá vindo o lead bom e triplicar esse resultado aumentando a escala dessa campanha. Falando um pouco de lançamento, você já ajudou aí seus clientes a faturarem mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. Pra você, o que caracteriza um lançamento de alta performance? Você conseguir falar com o topo de funil e qualificar essa galera pra você vender. O Brasil, ele é muito evoluído no mercado de lançamento. E se eu tenho exatamente quem é a empresa, quem é o produto, qual a dor que ele resolve, quando eu entrar dentro do gerenciador, vai ser muito mais fácil eu achar um cliente dele. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse é um bate-papo sobre tráfego de alta performance e estratégia. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica aqui até o final com a gente, porque o nosso convidado de hoje está há 7 anos no mercado, gente. Ele é especialista em gestão de tráfego, estratégia e performance para lançamentos, eventos e empresas. Com todos os seus conhecimentos, ele já ajudou seus clientes a faturarem mais de 100 milhões de reais, gente. É muita coisa, não é? Pesou, Carol. Pesou demais. Cedo. E hoje, olha só, a gente vai descobrir e explorar tudo sobre esses assuntos. Então, se você quer saber mais, fica aqui até o final com a gente, porque o nosso convidado de hoje é quem? Vou chamar. Seja muito bem-vindo. Jonathan Leão, vem pra cá. Fala, Carol. Fala, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, pessoal de casa. Espero poder dar muito conteúdo pra vocês aqui nesse podcast hoje. Legal Show de demais. bola. Cara, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com você. Prazer gigantesco. A gente que já foi impactado aqui, vocês nem imaginam, por tudo que esse cara passou pra estar sentado nessa mesa aqui hoje. Então, pra gente é um prazer gigante. Vocês nem imaginam a quantidade de conteúdo que vocês vão receber. Então, como a Carol falou, confia. Fica até o final que vai valer a pena. E, Jonathan, você tem uma história que veio de uma realidade extremamente desafiadora. E essa história de superação é algo, assim, muito fora da curva. E a gente queria entender, te conhecer um pouco melhor e saber não só das histórias desafiadoras, mas principalmente quais foram as ações que você tomou para conseguir mudar a realidade e viver hoje a vida dos seus sonhos, né? Cara, eu costumo dizer pra todo mundo que a vida de todo mundo tem vários desafios, né? E cada um tem os seus e sabe o quanto supera eles. E a minha vida, ela também foi construída baseada em vários desafios. Então eu começo dizendo pra todo mundo que eu sempre fui um cara... Quando eu falo uma frase pra me resumir, eu falo que eu sou um cara improvável, assim. Porque se vocês me encontram há 7, 8 anos atrás, você não ia falar que... Inclusive, mostrei uma foto pra vocês, você fala assim, cara, não é o Jonathan que tá aqui sentado na minha frente. Então, eu acho que, assim, eu resumo toda a minha vida e toda essa virada de chave a uma frase que é o improvável, assim. Porque quando eu comecei lá atrás, né, a minha história com marketing digital, ela começou muito louca. Eu tava saindo de uma fase de depressão, passei 15 dias trancado dentro de casa por conta de muito problema com droga, envolvimento com droga. E aí eu tava numa fase onde a minha bolha imersiva, a bolha que eu vivia, assim, que é o ambiente que eu convivia, era um ambiente de não ter referência de trabalho, não ter referência de sucesso, de mentalidade. Então, era de, cara, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou... o que era bom pra gente na época era estar na balada, era ter mulher, era ter dinheiro, mas como? De formas erradas, formas ilícitas. Então, essa era a minha realidade. Até eu chegar num estado de depressão e pensar em suicídio, querer me matar, foi bem punk, assim. Graças a Deus eu tenho uma esposa hoje, que na época era minha namorada, que sustentou a barra comigo e me ajudou a sair dessa, aonde a gente fez alguns projetos e juntos a gente foi, cara... Foi punk, assim, porque eu gosto de falar dessa história porque tem muita gente que passa por isso hoje e precisa superar, saca? Eu era um cara muito desacreditado, então eu parei de estudar muito cedo, né? Eu posso falar que eu era o pior filho que uma mãe poderia ter, assim. Então, todo o resumo, assim, foi sendo o pior filho. A gente chamava de ovelha negra da família. Eu sempre fui ovelha negra da família. E aí eu parei de estudar muito cedo, então eu não construí nada até os meus 20 anos. Até 19, 20 anos. Que foi aonde eu passei por esse estado de depressão. E aí eu tive um encontro com Deus, assim, fui pra igreja pra poder conseguir me libertar das drogas. Foi bem forte. E dali pra frente eu comecei a mudar o ambiente que eu vivia. Então eu saí de um ambiente onde as pessoas só pensavam em
querer festa, balada, bebida, essas coisas, e fui pra um ambiente onde eu olhava pra galera, a galera falava, cara, meu sonho é ter um carro X. Cara, meu sonho é construir tal coisa. E eu falava, pô, essa galera é diferente, velho. Essa galera é diferente da que eu ando, os sonhos, as coisas são diferentes. E aí eu comecei a olhar com esse olhar também. Eu falei, pô, agora eu vou recuperar o tempo que eu perdi na minha vida. E aí eu fui fazer, a primeira coisa é botar os meus estudos em dia, porque eu tinha abandonado no ensino médio. E aí eu fiz o famoso Enem, fui fazer a prova do Enem. E aí com a prova do Enem eu consegui, cara, e foi um milagre de Deus, porque eu sempre era o aluno da última fileira, assim, que só tocava o terror na sala. Nunca fui super dotado pra estudar, mas fiz o Enem, consegui tirar uma nota boa. Com o Enem eu eliminei o meu ensino médio e ganhei uma nota de corte pra faculdade. Ganhei uma bolsa de estudo na faculdade. E aí eu fui e chegou a hora de olhar pra minha esposa e falei, cara, eu vou precisar ir pra faculdade agora, eu vou estudar, que legal, vou ter um diploma. Só que eu não sabia o que eu queria ser da minha vida. Tipo assim, eu fui muito sem perspectiva, assim, de o que eu vou ser, pra onde eu vou. E aí eu comecei a olhar pro meu redor e aí eu vi que nesse novo ciclo de amizade eu tinha um amigo, Diego Corte, te amo. Esse cara, ele sempre foi uma inspiração pra mim depois que eu comecei a andar, porque ele era um empresário, ele sempre tinha uma coisa aqui, outra ali, e aí ele tinha uma empresa de TI. E eu falei, eu vou fazer um curso de TI, e faculdade de TI, e ele me dá uma vaga. Cheguei nele e falei, cara, se eu fazer a faculdade, você me contrata? Ele falou, contrato. Então fechou. Fui lá, entreguei minha documentação, só que quando eu cheguei pra fazer o TI, a turma não fechou. E aí a diretora falou, cara, eu não tenho mais, essa turma não fechou, mas eu tenho uma vaga na marketing digital, serve? E eu nem sabia o que era marketing digital, Faculdade, no caso, de na marketing faculdade digital. de Caramba. marketing digital. Eu nem Que ano, sabia. Jonathan? Cara, isso era ali em 2018, não, 2017 ali. Certo. Eu sou bem ruim com datas, assim, minha esposa até briga, já mandou aqui, não esquece as datas. Mas é porque eu sou muito disléxico com datas, assim, mas foi entre 2017 e 2018, quando eu tava nesse processo. E aí eu fui fazer a faculdade de marketing digital, e nisso eu conheci algumas coisas de marketing digital, o Érico Rocha, bem no início ali, 2017. E aí eu conheci o marketing digital através da faculdade. E aí eu comecei a fazer faculdade, nessa época eu já não tava mais, não tinha um trabalho, minha esposa estava trabalhando, só que, cara, essa época era a época que a gente passava muito aperto financeiro. Por quê? O nosso custo de vida, ele era R$ 1.200 total. E a minha esposa recebia 980, R$ 1.000, então tinha mês que faltava. Teve mês da gente estar devendo 3 aluguéis seguidos e tentar negociar com a dona da casa para não expulsar a gente, porque a gente ia conseguir dar a virada de chave, ia tentar fazer alguma coisa para mudar. Então a gente viveu muito altos e baixos, assim. E aí eu tava fazendo a faculdade e aí eu, cara, eu preciso achar alguma coisa pra fazer, eu preciso conseguir dar uma volta por cima. E aí eu fui, na igreja que eu tava fazendo parte, eles tinham um núcleo de mídia. E aí eu comecei a ir pra esse núcleo de mídia de graça pra poder aprender a mexer com câmera, a filmar, pra pegar essas técnicas, tentar conseguir uma vaga de emprego, porque eles sempre contratavam. Nisso de tentar conseguir uma vaga de emprego, eu passei 1 ano trabalhando de graça no núcleo de mídia porque não surgia nenhuma vaga. E aí depois de 1 ano a minha esposa foi demitida. E aí as coisas apertaram mais ainda pra gente. E aí foi aonde eu tive que falar, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, não dá pra ficar aqui mais de graça. Esse é o meu sonho, trabalhar com digital, com marketing, enfim, o que eu tava aprendendo, mas infelizmente não surgiu a vaga. Aí eu fui começando a apagar o meu sonho ali. Eu falei, cara, não vai ser isso, não vai dar. E nisso apareceu uma vaga pra trabalhar num estoque de camisetas. Não era nada do que eu queria, do que eu tava sonhando. Eu falei, cara, a necessidade tá falando mais alto, pra receber R$ 900. E aí eu fui trabalhar nesse estoque de camisetas e era um rala, cara, que tipo, eu tinha que separar 20 mil camisetas, Marcelo, imagina. Você sozinho? Sozinho. Semanal. Era 2 pessoas que tinham lá, um era o chefe, que, cara, me maltratava pra caceta, e o outro era eu, que era pra separar e, cara, 20 mil camisetas. E eu trabalhava, mano, feliz, porque, velho, era R$ 900 que ia salvar o meu mês ali, porque a gente chegou a passar uma situação tão difícil que um dia eu cheguei em casa e a minha esposa tava comendo um arroz vencido, porque era a única coisa que a gente tinha, velho. Aquilo me machucava por dentro como homem. E eu falava, cara, eu preciso mudar essa realidade, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui trabalhar nessa necessidade, e aí eu trabalhava com o meu notebook aberto, escutando música. E aí foi onde eu falo que Deus, ele desenha tudo da melhor forma possível, assim. Porque hoje eu trabalho com tráfego, eu já ajudei muitas empresas. E eu fui pego por um anúncio no YouTube, do Érico Rocha. Cheguei pra trabalhar, tava mó deprê, velho. Eu falava, cara,
oh meu Deus, dá uma luz pra me mudar de vida, fazer alguma coisa. E aí tava tocando as músicas, eu dobrando camiseta, e aparece um anúncio do Érico falando assim, o dia que eu pedi demissão do meu emprego. Cara, na hora eu olhei pro notebook. E aí ele conta que ele era bancário, que ele pediu demissão e tal. Mano, aquilo foi me dando uma energia de encorajamento. Que na hora eu fechei o meu notebook, subi na sala da minha chefe e falei... Então, eu vim aqui pra dizer que eu agora tenho uma nova oportunidade de trabalho e eu queria que você me demitisse, porque eu vou viver do digital. Aí ela olhou pra mim e falou... Caraca, Jonathan, que felicidade, eu sempre acreditei em você, eu sabia que aqui não era o seu lugar, eu falei, fila da mãe, por que você não falou não? Aquela dúvida ainda. Não! E aí, cara, ela falou, cara, eu sempre acreditei em você, você tem potencial. A Andréia, cara, ela sempre foi uma incentivadora, né? E aí ela falou, não, vai, é isso aí. Aí eu peguei 3 meses de seguro-desemprego, pá. O mais desafiador pra mim foi sair da sala e ligar pra minha esposa desempregada, porque eu tinha Dá essa pedido. notícia. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra Jaqueline que eu pedi demissão? Na hora, ela enlouqueceu. E eu já falei pelo telefone pra chegar em casa, ela já tá mais calma, porque a raiva vem no momento, né? Então ela, meu Deus, você é louco, nós vamos morrer de fome, cara. Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com ela, acalmei ela, eu falei, cara, confia em mim, eu vou fazer essa parada dar certo. E aí, eu tinha vendo essa questão do Érico Rocha, eu vi um pastor da nossa igreja de outra cidade, que ele tava começando a fazer as coisas que o Érico Rocha fazia. Ele começava a fazer aqueles videozinhos de 1 minuto, que eram os nuggets na época. E aí eu mandava mensagem e esse filho da mãe não me respondia de jeito nenhum, cara. E eu mandava mensagem, nada. Aí eu descobri que ele tinha uma reunião toda segunda-feira, 19 horas, num lugar. Cara, eu fui pra lá chegando às 5h30, 6 horas. Fiquei sentado lá até essa reunião acabar, velho. Quando a reunião acabou, que ele saiu, eu parei na frente dele e falei, cara, é o seguinte, eu vim aqui pra te falar que eu vou trabalhar com vocês. Aí eles, como assim? Eu falei, eu vi que você tá fazendo os negócios do Érico Rocha, você vai lançar, então, eu quero trabalhar com você no seu lançamento. Ele falou, mas o que você sabe fazer? Eu falei, cara, eu não sei fazer nada, mas o que você precisa? Que eu vou aprender agora. Aí ele já ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O cara veio, chegou jab direto. Já cheguei logo jab direto, e aí a esposa dele falou, tá, mas a gente tá precisando de um editor de vídeo, mas agora a gente não tem como pagar. Eu falei, não tem problema, eu tenho 3 meses de seguro, é o tempo que eu preciso pra gente fazer esse lançamento, e aí vocês veem o que vai dar. Aí ela falou, beleza. Eu falei, então me dá o desafio. Aí, na época, ele fazia umas aulas de inglês no YouTube, e o meu desafio era fazer vários nuggets dessas aulas de inglês. E eu, mano, nem sabia inglês, velho. Não tinha inteligência artificial. Então eu pedia pra ele me mandar o roteiro em português, e aí eu ia fazendo, assim, várias... E aí eu era tão liso, tão quebrado, que eu tinha que aprender a editar o vídeo. Eu pedi pra um amigo meu comprar um curso na Udemy de R$20 pra mim no cartão dele, porque eu não tinha R$20 pra comprar o curso, velho. R$20. Mano, R$20, cara. Eu fico olhando e falo, meu Deus. E aí eu fiz isso, em uma semana eu comecei a editar os vídeos dele. E aí a gente começou a produzir os conteúdos, e a gente foi pra um primeiro lançamento. Quando a gente foi pelo primeiro lançamento, eles investiram cerca de R$15 mil e vendeu uma inscrição. Cara, foi um fiasco, assim. Tipo, investiu 15 mil, vendeu uma inscrição de 997. Aí, cara, a gente ficou louco, foi saber o que tinha entendido. Aí a gente descobriu, porque na época tinha um estrategista, parceiro lançando ele, que o estrategista falava que era o cara e tal. Quando a gente descobriu, o cara tinha um Fórmula, mas era o Fórmula no Google Drive, sacou? Tipo, ele não era aluno do Érico. Pirateado. E aí, cara, foi uma frustração. Ele queria parar de lançar já. E só que nisso, a esposa dele tinha comprado Fórmula de verdade e não tinha avisado ele, tava estudando. E aí, quando deu essa merda, ela bateu no peito e falou, agora eu vou assumir. E nisso que eles se tornaram aluno do Érico, eles ganharam os ingressos pra ir pro Fórmula ao vivo, e eles falaram, vamos comigo? Eu falei, puta, não é possível. Me chamaram pra ir pro Fórmula ao vivo, a primeira vez que eu fui andar de avião, parecendo menino, aquelas meninas da roça que chegavam em São Paulo, cidade grande, eu falava, meu Deus, que é isso? E aí a gente foi pro Fórmula ao vivo, e aí quando a gente chegou no Fórmula ao vivo, a primeira pessoa que a gente encontrou foi o Sobral na porta, assim. Isso já era em 2018, 17 para 18, no início de 2018. O Sobral tava indo pra abertura da segunda turma da comunidade Sobral. E aí, cara, ele tava na porta, e aí eu perguntei pro Felipe, o expert, eu falei, quem é esse cara aí? Tá todo mundo falando com ele. Aí ele falou, cara, esse cara é um que todo mundo precisa ter um cara. Ele é a alma do negócio. Aí eu olhei e falei, então esse cara vai ser eu aqui, ó. A alma do negócio sou eu. Mano, comecei a seguir o Sobral.
E aí eu fui perguntando pro Felipe o que ele fazia. Ele falava, ele faz tráfego pago e tal. E aí eu comecei a perseguir o Sobral no evento todo, velho. E aí eu escutava a galera falando, e o lead? E o CPC? E a conversão? E eu falava, que isso, velho? E aí eu comecei a stalkear a vida dele toda em 1 hora, seguindo ele no evento, assim. E aí eu vi que ele gostava de café. E aí eu cheguei no Felipe e falei, Felipe, seguinte, eu preciso fazer uma parada e eu preciso do seu cartão de crédito. Ele falou, o que tu vai aprontar? Eu falei, não, é só que eu quero fazer um presente pro Sobral. Ele falou, como assim? Eu falei, daqui a pouco eu te explico, me empresta o cartão? Ele falou, me emprestou o cartão. Eu falei, depois você desconta de mim aí no pagamento e tal. Aí saí do evento, fui numa loja do lado, comprei uma caixa de cafezinho importado. Cheguei no Pedro no meio do evento e falei, Pedro, queria te dar esse presente pra te dizer uma coisa, cara. Eu vou ser um dos seus melhores alunos. Na hora ele, tipo, acho que é esse maluco. Eu falei, cara, é só um compromisso que eu preciso fazer comigo mesmo. Porque, tipo assim, eu já tava cansado de dar errado, sabe? Eu já tinha dado errado em muita coisa na vida. E eu falei, eu vou fazer um compromisso público, porque eu vou fazer essa parada acontecer. Saí de lá, 2 semanas depois, o Pedro abriu a segunda ou terceira turma da comunidade. E aí o Felipe foi, comprou pra mim e me deu. E me deu o desafio de fazer o primeiro lançamento dele em 30 dias. E aí foi onde eu consegui fazer uns bicos de filmagem, nos cultos, então me pagavam pra fazer esses bicos de filmagem e minha esposa conseguiu um emprego nessa época. Então já deu uma aliviada, e aí eu consegui ficar 30 dias focado só estudando tráfego, só as lives que tinham disponível pra fazer esse primeiro lançamento, e foi o nosso primeiro desafio. E aí a gente fez o primeiro lançamento e foi bonzão, assim, tipo, eu fazendo a primeira vez o tráfego, eu não me recordo dos números agora, mas eu tenho isso em planilha, mas eu lembro que a gente, tipo, vendeu 45, 50 mil, investindo 10, alguma coisa assim. Cara, foi uma felicidade. Uau. A gente falava, meu Deus, a gente conseguiu. E na época eu recebia, tipo, R$700. A gente conseguiu, cara, esse é o caminho, vai dar certo. E aí a gente começou a construir isso, né? Começou a construir os lançamentos e aí foi intensificando. Então a gente vendia 50, a gente não gastava, reinvestia os 50. E aí a gente começou. Eu acho que no terceiro, quarto lançamento, a gente bateu o nosso primeiro 6 em 7. Aí foi a felicidade. Aí foi o dia que eu ganhei um iPhone. A primeira vez que eu ganhei um iPhone na minha vida. Porque quando a gente ele fazia vários desafios, o Felipe, aí ele falava assim, se a gente fizer esse desafio, eu vou te dar um celular. Só que eu era muito fã de Samsung. E aí ele falava, não, cara, você tem que ter um iPhone. Eu falava, não, mano, eu quero um Samsung, eu sou fã de Samsung. S9 lá na época e tal. E ele falou, não, cara, eu vou te dar um iPhone, vai por mim, você vai gostar do iPhone. Aí a gente fez um desafio, cara, a gente bateu o 6 em 7, nosso primeiro 6 em 7, aquela comemoração, eu lembro até hoje, a gente tava num coworkzinho e tal, aquela comemoração e tal, e ele fala... Aí ele chega com o iPhone e fala, você ganhou um iPhone, eu nem lembro qual era o iPhone na época. Me deu o iPhone, cara, eu liguei pra minha esposa e falei, amor... Aí ele me deu o iPhone e falou, a partir de hoje seu salário é R$1.000. Eu falei, meu Deus, cara, mano, a maior alegria da nossa vida, assim, eu liguei pra minha esposa e falei, amor, tu não vai acreditar, meu salário agora é R$1.000, aí ela, meu Deus, eu não acredito, aí e eu tenho um iPhone, cara, e foram as conquistas muito legais, assim, legal. Foi aí que a gente começou a intensificar mais os lançamentos, e cara, a gente meteu o primeiro 6 em 7, a gente não parou mais, foi fazendo 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7, veio a pandemia, né, foi um trágico pra muita gente, e pra gente foi uma oportunidade também de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, a gente intensificou. Nosso lançamento era um curso de inglês, Jornada do Inglês. E a gente, cara, começou a escalar pesado. Investia 150, vendia 600, 700 mil. Cara, foi muito bom. Até o dia da gente conseguir bater o nosso primeiro 7 em 1. Cara, 7 em 1. 7 em 1. A gente investiu, se eu não me engano, a gente tinha investido 170 mil e a gente vendeu 1.100.000. Caramba. Foi a primeira vez que a gente vendeu 1 milhão, assim. Eu lembro que eles estavam em Formosa, que é uma cidade que fica, tipo, a 2 horas de Brasília. Eu tava na minha casa e a gente, abertura de carrinho, aquela loucura. Cara, quando bateu, eu falei, mano, larga tudo, entra aqui. Pegamos um ônibus, cara, da rodoviária pra lá, que inclusive nesse ônibus aconteceu uma cena inusitada que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente indo pra lá comemorar. Cara, entrou uma mulher, sentou na nossa frente. Depois entrou um cara em outra parada, sentou do lado da mulher, nunca se viram na vida e começaram a se pegar no banco da frente, mano. E eu falei, mano, que loucura é essa? O que tá acontecendo? A vida tá curiosa. Tá muito louco isso, velho. E aí, do nada, o cara levanta, tipo assim, desce, a mulher fica, depois eu falei, mano, não entendi, foi nada. Mas enfim, a gente tava tão feliz que a gente nem deixou se levar por isso, e aí a gente chegou lá, velho, pra comemorar aquela comemoração, e aí foi onde ele me deu minha primeira bonificação, eu ganhei R$5.000, velho. Mano, eu saí daquele lugar, assim, louco.
R$ 5.000. Eu nunca tinha ganhado R$ 5.000 na minha vida. E foi a maior felicidade porque a minha esposa estava grávida e a gente foi comprar as roupas da minha filha, velho. Então eu cheguei na loja assim, falei, moço, eu quero esse carrinho, eu quero essa banheira. Dos 5.000, acho que eu gastei uns 3.000 só de roupa da criança, assim, que ela nem usou depois, teve que dar, mas tipo assim, foi uma felicidade enorme. Vai pagar como? Eu falei, à vista, moço, tá aqui, ó. Pode passar tudo aí que é meu. E eu chorava, velho, no caixa, assim, eu chorando. Eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo essas coisas. E aí a gente foi construindo algo legal até o ponto deles me ligarem e falarem assim, cara, a gente tem uma proposta pra você. Você prefere receber 10 mil por mês ou 5% da nossa operação de coprodução? E aí minha cabeça pequena, eu, 10 mil, né, cara? Fixo todo mês aqui, 10 mil, virei o rei. Só que aí eu fui, aí ele falou, não, mas eu não quero que você me responda agora, conversa com a sua esposa, depois a gente conversa. Eu, beleza. Aí eu fui conversar com minha esposa, fui conversar com alguns mentores que eu tenho. Um dos mentores olhou pra mim, o Rafael, e falou, o Bispo Rafael falou assim, cara, tu já parou pra fazer conta? Vocês estão fazendo 1 milhão a cada 2 meses. Se tu dividir essa porcentagem, tu vai estar ganhando 20, 25 mil por mês, filho. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, amor, ela pode ganhar 25 mil reais. Você tá doido? Aí liguei pra ele, falei, não, eu quero a coprodução, eu acredito no projeto, eu visto a camisa, nós vamos crescer junto. E a gente virou sócio do projeto. E, cara, foi o melhor ano da nossa vida, assim, que a gente vendeu. A gente fechou o ano com 17 milhões vendidos, assim. Uau. E aí nasceu o grande gestor de tráfego. Aí nasceu o grande gestor de tráfego, porque, cara, era cada desafio, porque, tipo assim... Eu investia 150 mil nesse lançamento. No próximo ele chegava e falava, a gente vai investir 300. Aí eu já falava, meu Deus, eu vou ter que gerenciar 300 mil reais, velho. E era tipo assim, eu falava, meu Deus, é 300 mil reais. Até chegar no nosso maior lançamento da vida, que foi em janeiro de 2021, a gente investiu 2 milhões e meio. Ele me ligou e falou, ó, a gente fechou os cálculos, a gente vai investir 2 milhões e meio. Eu falei, amor, eu não vou dormir. 2 milhões e meio pra gerenciar, amor. Eu contratei consultoria pra entender melhor de como é que eu ia fazer as planilhas, como é que eu tinha que ficar... Porque em 2021 ainda a gente não tinha esse traqueamento igual a gente tem hoje. Então eu, cara, contratei... Aí eu falei com o Lucas Orlandi, que é o sócio do Tesma. Falei, mano, eu preciso da tua ajuda. Eu pago 20 mil reais aqui na consultoria, mas me ajuda, cara. Eu preciso... 2 milhões e meio, não sei nem pra onde eu vou com 2 milhões e meio, como é que vai ser a estrutura de campanha. Mas era vários desafios que a gente ia passando, eu falava, cara, e a gente tá conseguindo construir. E foi aí que nasceu o Jonathan, grande gestor de tráfego. Disso a gente foi convidado para ir para uma agência, né? Eu fui head nessa agência, cuidei de vários lançamentos grandes lá, tipo Thiago Brunet, André Valadão, várias pessoas grandes do mercado. E aí essa agência, ela fechou as portas e aí foi onde a gente abriu a nossa operação. Então, muitos dos experts que a gente gerenciou lá nos procurou. E aí, nessa época, a gente começou a não ficar mais só com o Felipe e nascer a Next, que é a minha agência. E aí foi onde nasceu a minha agência. Eu falei, cara, agora vamos bater asa, vamos voar e vamos construir um negócio. E aí, em 2021, a gente começou a fazer essa transição. E foi onde a gente... aí volta a história do café, né? A gente começou a ter resultado com o Felipe. Depois disso, a gente foi atender outras pessoas. E aí, o Felipe passou um problema onde ele teve que pausar o lançamento dele e começou a lançar outras pessoas. Nesse meio projeto, enquanto o dele estava pausado, a gente lançou um casal de bispos que falava de alta performance. E, cara, no primeiro lançamento, a gente meteu 1 milhão. Tipo assim, a gente investiu 100 mil e vendeu 1 milhão e pouquinho no primeiro lançamento deles. Então isso foi um puta case. E aí foi bem na época que o Pedro começou a montar as lives de testemunho da comunidade Sobral. E aí ele colocou lá, galera, na comunidade, eu preciso de pessoas que tenham testemunho que já fizeram lançamento acima de 6 em 7. Aí todo mundo, eu fiz 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu coloquei lá, eu fiz 1 milhão e 700. Mais ou menos assim. E aí ele me chamou pra gravar a Live 01, só que ele não sabia que era eu. E eu tenho essa mensagem no message do Facebook até hoje. Quando ele abriu, que ele viu que era eu, ele falou, mentira, velho. O cara do café, ele falou desse jeito, o cara do café, eu fui à Live 01 de testemunho dele na comunidade Sobral, que era aquilo que eu tinha feito um compromisso comigo lá atrás. E aí nisso que eu fui essa Live 01, acabou que a gente criou muito vínculo, se tornou uma amizade, e ele falava muito de mim, então acabou que me deu muito crédito no início. E aí grandes marcas me procuraram. Então, tipo, teve a Pura Vida, que era do Felipe Adam. E quando o Felipe Adam saiu, a Pura Vida veio pra minha operação. E aí foi onde a Next nasceu. A gente começou a abrir
Pô, pra ir pra outros lugares, que assim. legal. E tá voando até hoje, né? Estamos voando aí, Meu, construindo. você contando essa história, a gente tava conversando no almoço, até se emocionou vendo quantos desafios você teve que passar pra criar a Next hoje, pra ser o Jonathan de hoje. Então, eu imagino também que você teve que refazer muitas crenças limitantes que você tinha no passado. Inclusive, o que você considera essencial pra conseguir destravar essas crenças limitantes que te acompanharam por tanto tempo, mas que não te impediram de evoluir? Cara, pra mim, o ponto principal, Carol, é o ambiente, cara. Porque o ambiente que eu tava inserido antigamente, eles formataram as crenças que eu tinha dentro de mim, que era aquilo que eu ia viver. Que, tipo assim, eu não acordava e falava, mano, hoje eu preciso, sei lá, prospectar uma empresa que fatura 300 milhões e eu vou fechar esse contrato. Eu nem sabia o que era isso. Tipo, pô, eu vou atrás de uma empresa pra fechar um contrato. Não. Era acordar e, sabe, tipo assim, não ter uma perspectiva do que eu vou fazer. É tipo, me deixa a vida me levar e vamos lá. Então, pra mim, o ponto-chave da pergunta é, cara, o ambiente que você tá inserido. Ele foi o responsável por quebrar muita crença que eu tinha dentro de mim de que eu não seria ninguém. Porque é uma das coisas que eu bato muito. Eu sou o primeiro cara da minha família que tem uma faculdade. Saca? Então é muita crença. É muita. Você não tinha nenhum estímulo pra isso, Nenhum. né? Você não tinha nenhum exemplo, vamos Por dizer mais assim. que a minha mãe, por mais que minha mãe ela sempre fala assim, cara, filho, estuda pra você conhecer. Não é que é a minha família, mas o Brasil hoje, se você pegar a cultura nossa, estuda pra você conseguir um bom emprego de carteira fechada. Todo mundo tem isso. Então, e eu não tinha nenhuma referência de falar assim, caraca, formado em direito, em não sei o que, vai estudar, vai ser servidor público, não. Se vira, entendeu? Então, pra mim, eu acho que foi isso. Foi o ambiente que foi responsável por quebrar essas crenças, assim. Legal. Eu sinto que na sua história, você contou aqui muito bem sua história, mas acho que ali no almoço a gente teve um pouquinho mais de tempo e ouvimos ainda mais detalhes, por isso que as lágrimas desceram. Desceram, viu, galera? Desceram, cara. E assim, uma característica que eu vejo que passou por toda a sua história é que você teve muita coragem. Assim. Tem muita coragem de fazer diferente, de se colocar em risco, de se colocar em uma alavancagem pra lá na frente ver o resultado. Você trabalhou de graça, foi pra um canto, foi pro outro. E um ponto de coragem que você teve muito grande foi a coragem de se reinventar uma vez que as coisas já estavam caminhando pro lugar legal. Então você entrou no mercado, prestou serviço, gerou resultado, mas em um momento você teve de abrir seu próprio negócio, como você diz, bater suas asas, né? Então esse período de transição, como é que ele funcionou? Como é que foi pra você sair daquela coisa tipo assim, tá, tem uma pessoa que me paga, agora não, agora eu me pago, agora eu sou o total responsável pelos meus resultados? Cara, eu falo pra todo mundo que o maior erro do empreendedor é ele confiar numa montanha só, assim. E foi o que eu fiz. Na época tava dando muito certo. E pra gente era o que tava funcionando. Então, quando eu tava com o Felipe, que tava ganhando muito dinheiro, eu falei, velho, não tem o porquê e pra quê. E eu era muito fiel ao projeto. E atrás de outras coisas agora. Tá tudo dando muito certo. Só que eu não imaginava que em algum momento ela poderia dar errado. Então, pelo fator de eu nunca ter, tipo, tido contato com empreendedorismo, entender que uma empresa ela não funciona com uma pessoa só, enfim, com uma coisa só, eu não tinha essa expertise. Então eu confiei 100% das minhas fichas naquele projeto. E quando aquele projeto acabou tendo um problema onde esse problema me afetou, eu tive que fazer isso, mudar. Então, mais uma vez, eu tive que ter uma atitude de coragem pra falar assim, porque o espírito de desistência, ele tá todo tempo aqui, ó. Ixi, já era, acabou, Sim. não vai ter mais um desse, você nunca mais vai ter um Felipe na tua vida. E aí, você tá num momento que você tá começando a crescer na sua carreira, pessoas começam a te falar de você, você começa a se tornar uma figura pública, mas ao mesmo tempo tá dando tudo errado aqui na operação, o que eu vou fazer? Então a gente tive que ter mais uma atitude de coragem, e foi onde eu tinha um amigo, Lucas Miller. Esse amigo tava passando por um momento financeiro muito ruim também. E eu lembro até hoje, ele me mandou uma foto da geladeira dele. Falou, mano, eu não sou de pedir nada pra ninguém, mas a minha geladeira tá vazia. Você consegue fazer uma compra pra mim? Eu te pago de alguma forma. Eu falei, eu sei uma forma de você me pagar. E aí eu falei, cara, eu vou abrir um negócio. A minha parceria com o Felipe, a gente tá congelando aqui. Eu vou ter que ir atrás de outros clientes. Eu quero abrir uma agência, quero construir uma agência. Você topa vir comigo, trabalhar comigo? Não sei quanto eu vou conseguir te pagar inicial. Não tenho nenhum contrato fechado ainda, eu vou correr atrás, mas assim que eu fechar, a gente faz essa parada acontecer. Ele falou, não, demorou, vamos pra cima. Ele ia pra minha casa, ele trabalhava numa
Porque eu já tinha montado meu setup, tava top. Só que eu não tinha um setup pra 2 pessoas, era pra um. Então ele trabalhava na tábua de passar assim da minha esposa o dia todo. Mas ele começava a fazer nas planilhas. E aí foi onde nasceu a empresa. E aí veio o próximo desafio, que era: cara, será que eu vou dar conta de fazer com outras pessoas o que eu fiz com o Felipe? Será que o que eu construí aqui eu consigo ter essa mesma habilidade com outras pessoas? Talvez já de síndrome do impostor. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer da mesma maneira ou melhor? E aí vem um cliente de grande porte igual a Pura Vida. Cara, eu tremia. Falava, mano... E tanto que eu falo pra minha esposa, ela foi muito sábia. Porque nessa época eu não dividia muito o trabalho do horário de casamento das coisas. Mano, era encavalando tudo, porque eu, tipo assim, eu tinha medo de dar errado. Então eu tive que ter coragem pra fazer de novo essa mudança e construir uma empresa que, cara, tinha que dar certo. Porque se não desse, ia ferrar comigo, a família do Lucas, com a minha família. E aí eu fui construindo essa volta e meia, briga com a coragem e reinvenção. Então essa foi primeiro ponto de reinvenção. E aí eu fui aprendendo que o empreendedor ele não pode confiar em uma fonte só. Então a gente foi abrindo leques. Só que nisso a gente começou a trabalhar só com um lançamento. E aí foi outro erro que eu cometi. Porque eu saí do Felipe, era um lançamento muito bom. Aí o meu primeiro medo, será que eu vou pegar mais lançamento, eu vou conseguir fazer isso? Aí beleza, conseguimos pegar novos lançamentos. Só que eu montei um modelo de negócio onde nossas negociações eram baseadas em coproduções. E na época, para experts era lindo. Pô, posso te dar 5% de coprodução para você ser meu gestor e é top. E nisso, o erro de iniciante. Coprodução é muito bom para a gente escalar, só que eu não recebia nada fixo. Então, meu custo, conforme a agência foi crescendo, eu tinha um custo fixo. Então, entrava as coproduções legais, mas eu tinha que diluir ela nos custos fixos, porque eu não tinha entrada fixa. Aí chegou um momento que eu tava com, sei lá, 6 gestores comigo, não tinha custo fixo, e aí veio toda a mudança pós-pandemia. Custo por lead sobe, ROI, cara, aumenta o ROI cai, e aí fica aquela loucura, lançamento vai dar certo, não vai dar certo, o nego muda de estratégia. Então as negociações que a gente tinha com 5% já ficou pesada para os experts, já não era mais a mesma coisa. E aí veio o momento de renegociação. Então tinha lançamento que a gente faturava 200 mil, 150 mil por mês, caiu para 20, 25 mil. Então aí foi o outro momento onde a minha agência quase quebrou no início, porque eu tinha um modelo... Mais uma vez precisou se reinventar. Mais uma vez eu precisei me reinventar. Eu falei, cara, eu não posso ficar num modelo só de coprodução. E aí eu abri para fixo, foi abrindo para negócios locais, e aí a gente teve várias outras entradas assim que nos ajudou bastante. Agora, como é que... Hoje você tem a Next, né? Que é uma agência especializada em tráfego de alta performance. Isso. E aí não só para experts, mas também empresas, eventos... Uma vez que chega um novo cliente para você, o que você analisa no negócio desse cliente, dessa empresa, que faz você traçar um plano objetivo para ele? Cara, o primeiro ponto que a gente faz hoje na nossa empresa é baseado no nosso ICP. Então, a gente tem um índice de cliente ideal pra gente. Legal. Nosso cliente ideal, hoje, não desmerecendo os menores empreendedores, mas ele está entre médias e grandes empresas que já investem mais de 10 mil, 5 mil reais em tráfego por mês. Por quê? Porque hoje a gente consegue usar um pouco da nossa inteligência que a gente tem de todos os outros projetos para fazer com que essa empresa cresça. Então, se eu pego uma empresa hoje que ela não tem condições de investir isso, eu sei que essa empresa não está no momento certo de usar as ferramentas que a gente tem para ela. Então, o primeiro ponto que eu olho é se está dentro do nosso ICP. O segundo é se a pessoa ela tem um nível de consciência, o empreendedor, o dono do negócio ou o decisor, se ela tem um nível de consciência suficiente para entender que é um trabalho de construção. Então, porque chega muita gente e fala assim, eu quero fechar tráfego e eu acredito que mês que vem minha empresa vai estar triplicando o faturamento. Então, não é assim que funciona. A gente vai montar um plano. Tanto que os nossos planos iniciais, eles são todos baseados no mínimo em 3 meses. Porque 3 meses é o período ideal para que a empresa já veja algum tipo de mudança significativa. Então, a gente pega um cliente que esteja com um nível de consciência de entender que o tráfego e a performance digital da empresa dele vai ser uma construção, não vai ser do dia para a noite. Então, esse é o ponto inicial. Tanto que a gente tem algumas coisas assim no nosso formulário, perguntas-chaves, para a gente meio que entender o comportamento do empreendedor, para saber se ele é um cara que realmente tá a fim de construir uma marca, ou se é um cara que é tipo assim, eu quero o resultado do dia para a noite. Porque já chegou gente falar assim, cara, tô vendendo, sei lá, 10 mil reais, e se eu botar tráfego, eu vendo 50 mil esse mês? É impossível te dar essa resposta, saca? Porque, tipo, primeiro eu tenho que analisar o seu histórico, analisar os seus dados.
E o tráfego, ele não é uma... Por mais que a gente trabalhe com números, eu não posso te dar uma certeza, porque é muito... Muita São vários variável, né? fatores, várias variáveis que vão fazer com que dê certo ou não. Então, até a gente entender quais são essas variáveis para o seu negócio decolar, a gente tem um período ali. Então, esse é o ponto principal, é o nível de consciência do dono da empresa. Legal. Faz muito sentido isso. Sim. Agora vamos supor que esse cliente ele tá dentro do seu ICP. Você avaliou e fala, cara, esse aqui é um cliente que funciona para mim. Uma vez que você vai iniciar o trabalho com ele, quais são as etapas chaves do planejamento de estruturação de uma campanha de tráfego para ele, desde a atração até a conversão? Cara, a gente tem um negócio hoje, eu chamo a minha agência de uma agência boutique. E aí, muito gestor de tráfego pode falar, o Jonathan tem uma agência e não roda tráfego. Eu não rodo tráfego para captar cliente na minha agência. Desde quando a gente começou, eu rodei uma campanha de tráfego, acho que há uns 2 anos atrás. Eu não rodo. A maior parte dos nossos clientes hoje são clientes de indicação, justamente porque a gente tem um modelo muito diferente. Então, o nosso primeiro ponto, Marcelo, quando a gente fecha com o cliente, é analisar todo o histórico dele. E eu falo pro meu time, a gente tem uma cultura que o nosso segredo, ele não tá nas campanhas que a gente vai dar um play. O nosso segredo tá no que a gente faz antes. Então, a gente tem um processo de onboard que a gente gasta 7 dias, eu e o meu time, só estudando Legal. a empresa da pessoa, os concorrentes, como é que eles estão no mercado, fazendo um benchmark completo. Então, o nosso grande segredo hoje a gente fala, cara, nosso grande segredo é a gente gastar tempo estudando o teu projeto. Então, se um cara chega e fala, mano, eu tenho uma campanha para subir amanhã, você consegue? Eu falo, não dá. Ah, eu quero fechar hoje o contrato R$20 mil e eu quero subir a campanha amanhã. Não dá. Porque o meu segredo não é a campanha, saca? É eu entender como é que o negócio do cara funciona, quem é a persona. Então, principalmente com as ferramentas de inteligência artificial hoje, pra gente é o que a gente mais tem usufruído. Cara, a gente consegue fazer um estudo de benchmark completo das empresas. E se eu tenho exatamente quem é a empresa, quem é o produto, qual a dor que ele resolve, quando eu entrar dentro do gerenciador, vai ser muito mais fácil eu achar o cliente dele. É muito diferente. Então, eu né? gasto mais tempo fora do gerenciador do que dentro. Entendi. Esse é o segredo. E o lance da... Como é que funciona pra vocês a qualificação dos leads? Como é que você qualifica esses leads uma vez que eles chegam até vocês? A gente tem um formulário hoje da nossa empresa que fica nos Instagrams. E aí, quando a pessoa indica a gente, ela vem direto pro WhatsApp. Então, várias indicações de empresas, pessoas que já trabalham, elas vêm direto no WhatsApp do comercial. Mas leads, quando vêm pelo orgânico nosso, assim, eles vêm pelo link da bio lá dos Instagrams, preenche o nosso formulário e a gente tem o lead score, né? Que é a nossa pontuação de leads dentro do nosso CRM. Então, a gente tem as perguntas-chave lá, né? Uma pergunta-chave que identifica o perfil do empreendedor. Ah, você está procurando uma construção, mais tempo. Você está investindo cerca de quanto? Então, todas essas perguntas fazem uma pontuação. Se essa pontuação é acima de 4, tá dentro do nosso ICP. Aí o nosso comercial ataca, entra em contato e aí a gente marca a reunião, faz a apresentação e aí a gente tem 2 etapas da reunião. Primeira reunião. E aí tem muita gente que critica o modelo. Eu acredito que cada um tem o seu modelo. Pra gente é o que funciona, tá dando certo, então a gente vai continuar fazendo. Mas critica por quê? É porque tem muita gente que fala assim, você tem que fazer a primeira reunião, já vender, dar na tá. cara do cara, enfim. Aí eu falo, cada um tem o seu modelo. O meu modelo cara entrou, a gente viu que é um lead qualificado, a gente faz contato. Primeiro ponto, eu agendo uma reunião. Se eu me vendo como uma agência boutique, que é uma agência que tem poucos clientes, mas com muita qualidade, o primeiro ponto eu não tenho um pacote igual para todo mundo. Porque a necessidade do fulano é diferente da do ciclano. Então, o que a gente faz? A gente faz uma primeira reunião para identificar, além do formulário, as dores que esse empresário tem, entender o que é seu lançamento. Pô, meu lançamento não está performando, tô com esses números, tá. Baseado nisso, eu vou entender qual é a dor dele e eu vou montar um pacote específico para atender a dor dele. Porque hoje a gente não entrega só o tráfego. Então, como a gente é uma agência de performance, hoje a gente entrega um tráfego, uma landing page de alta conversão, copy para anúncio em designer, em vídeo. Então, se eu entro numa reunião e eu entendo que o cara já tem um time, mas que ele está necessitando de um tráfego em uma página, eu vou montar uma proposta específica para ele. Eu não vou empurrar nele o que ele não precisa. Então, a gente tem esse modelo hoje e a gente é bem criterioso com isso. Legal que você pegou ali o movimento do mercado e você transformou a sua agência em muito mais do que só uma agência de tráfego, Muito né? mais. Muito bom. Foi isso que a gente fez. Foi quando a gente pivotou ali da pós-pandemia, a gente entendeu que além do movimento no mercado de lançamento, o movimento no mercado de tráfego também estava mudando. Então,
pelo fator do tráfego mudar, o nível de consciência das pessoas pós-pandemia mudou. Ficou mais difícil fazer uma venda direta, um perpétuozinho que vendia muito direto ficou mais difícil. Sim. Então, nisso, a gente entendeu que só o tráfego não estava mais resolvendo. A gente ia precisar ter uma landing page de alta conversão, criativos que realmente chamassem a atenção da pessoa e convertessem. Então, a gente juntou um compilado, criou novos braços de faturamento da agência e hoje a gente consegue fazer uma entrega bem feita. Então, tem muita gente que fala, quem faz tudo não faz nada. Depende. Então, hoje eu tenho times separados para que a gente consiga fazer isso. Então, eu tenho um head de criação na minha agência, que é responsável pelo meu time de criação. Eu tenho um time de criação hoje. Eu tenho um design, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um head de criação. Então, a gente olha o projeto, entra como uma agência completa e entrega pro cara, entendeu? Tá vendo como no digital não dá pra se acomodar, né, Marcelo? No final das contas, tem 2 pontos aí. Não dá pra se acomodar e também não dá pra ficar simplesmente seguindo os métodos que estão sendo divulgados, as melhores práticas do mercado, porque às vezes você vai criar a sua melhor prática, o que faz sentido pra sua operação, para o seu perfil, pros seus valores. Aí você encontrou um modelo que funciona pra você. Total. Agora, falando assim, vamos supor que esse cliente chegou, você fez essa análise com ele concordou com o projeto que você entregou. Cara, você vai precisar disso, disso, disso para que você possa escalar a sua operação e dar uma deslanchada no negócio. Como é que funciona o processo de implementação desse planejamento no negócio do cliente? Você pega a equipe dele, é a sua equipe, como é que funciona esse processo para que... Porque não é só um servicinho, né? É uma parceria de negócio que você cria ali. É uma agência boutique, né? Legal. A gente tem um exemplo claro disso. Hoje a gente atende uma empresa muito grande chamada MedMais, que é uma empresa aí de portos e aeroportos, né? É uma empresa que ela é muito grande fisicamente e está construindo uma marca digital. Então, quando a gente chega numa empresa desse porte, por exemplo, a gente senta e analisa o que o cliente precisa. A gente entende, por exemplo, hoje que eles têm um time de marketing interno. Hoje ele tem um time de produção de conteúdo, ele tem um time de blog, tem um time de site, tem um time de tudo. Então, o primeiro ponto é identificar, cara, esse cara tem um time de marketing, beleza, a gente passa as nossas necessidades, fala assim, cara, para o nosso negócio girar, a gente vai precisar fazer, variedade de anúncio, essa quantidade, isso. A agência interna de vocês consegue conciliar com o que vocês já fazem hoje? Pô, não consegue. Então, beleza, a gente monta um plano em cima pra gente traçar. Não, você fala assim, a minha agência consegue. A agência interna da gente consegue atender. Beleza, a gente faz um match com o time da empresa. Então, a gente vai apresentar, a gente faz a parte do onboard, né? Faz o benchmark, estuda toda a empresa, monta a estratégia e a gente junta nosso time, o time da empresa, os decisores ali, e a gente faz a apresentação da estratégia. A gente fala, baseado no que a gente estudou, a gente descobriu que a gente tem muito público-alvo no LinkedIn. Então, a gente vai fazer uma campanha no LinkedIn. Para rodar a campanha no LinkedIn, a gente precisa disso. Todas as operações, mostra quem é responsável por cada coisa. E aí, juntos, a gente faz esse match com o time da empresa e o nosso time. E aí, a gente consegue formatar e fazer com que o projeto rode da melhor forma possível, sacou? Entendi. Então, eu sempre analiso se ele tem um time, a gente faz esse match. E aí, sempre a gente vai estar junto no grupo, a gente vai fazer reunião junto. E aí, a gente meio que entra e se torna um braço dentro da empresa da pessoa também. Entendi. E aí, a gente tem muito time, assim, separado. Então, por exemplo, time de empresa hoje, eu tenho um gestor que toca empresas. Esses gestores, eles entram pro squad de empresa. E aí a gente divide, você tá atendendo 2, 3 empresas. Uma coisa que a gente não faz também, sobrecarregar os nossos gestores. Se o gestor tem 4 ou 5 empresas, ele fala, cara, tá bom, a gente procura aumentar ainda mais o faturamento desse gestor, porque hoje eu acredito muito no modelo que, assim como eu fui ganho nessa questão da construção, eu também construo com o meu time. Então, todos os meus gestores hoje, eles recebem um percentual em cima da carteira que eles gerenciam. Não é só mais no salário fixo, ele tem um salário fixo dele, baseado no nível de gestão dele, mais vai de 1 a 5% em cima do valor da carteira. A gente só tira o imposto. Então, por exemplo, esse gestor gerencia lá 5 contas que dá 50 mil por mês. A gente tira só lá os 10% de imposto e 40 mil, ele vai lá e tira 5% em cima do 40 mil. Então a gente criou um modelo também bom para quem trabalha com a gente, pra gente construir junto. E aí, nessa pergunta da empresa, a gente faz um match junto com a empresa, entendeu? Que legal, hein, Jonas? Você proporcionando o mesmo ganha-ganha que um dia você recebeu lá atrás. Cara, isso é muito massa. Eu sou muito fã disso, cara. Isso é muito massa. Sou muito fã disso, assim. Agora, falando um pouco de lançamentos, você já ajudou aí seus clientes a faturarem mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, É muito cara, dinheiro. muita Então, grana. pra você, o que caracteriza um lançamento de alta performance?
Cara, um lançamento de alta performance, primeiro ponto é aquele que consegue integrar todas as variáveis da melhor forma possível. Então, ter um time que consiga entregar. Para mim, o lançamento de alta performance é aquele... Não tem como falar que é aquele que não te deixa doido, porque lançamento né? sempre vai deixar a gente louco. Mas aquele que a gente consegue integrar todas as áreas e faz com que elas rodem, no sentido operacional. Então, se a gente tem um bom copy que está alinhado, um bom time de estratégia, porque o maior erro que eu já vi desde quando eu comecei a trabalhar com lançamento, e isso faz 7 anos, é quando a gente juntava uma operação para fazer lançamento e fulano pensava Y, ciclano pensava X, o outro pensava C e acabava que ficava como se fosse trocando o pneu do carro com o carro andando. Agora, quando a gente tem um time alinhado com a mesma cultura, cara, a gente consegue traçar um lançamento e fazer com que esse lançamento seja de alta performance operacionalmente falando. Agora, se você falar, Jonathan, alta performance de lançamento em resultado, o que você acredita? Essa teoria que eu trouxe para minha empresa do Bitmark, que eu faço, eu trouxe ela do lançamento. Porque eu não entrava num lançamento antes de estudar tudo sobre o lançamento. Então, eu era um gestor que, quando eu ia tocar um lançamento, por exemplo, eu entrava no curso do meu expert e eu era o primeiro a consumir o curso completo. Legal. Massa. Porque eu preciso entender exatamente com quem eu vou falar. Quais são as dores que eu vou resolver. Então, tem muita gente que fazia muita coisa superficial. E eu não, eu sempre fui um cara de, tipo... Tanto que o meu método era isso. Eu ensinava para os gestores que era... Você vai pegar um cliente, a primeira coisa que você vai fazer é, cara, criar uma cópia dele para entender o que ele fala. Uma cópia do avatar dele para entender o que ele sente e qual a dor que vai resolver. Porque depois, para comunicar com essa galera, vai ser muito mais fácil. Então, a gente sempre foi implantando isso, e para mim, um lançamento para uma alta performance é isso, é você saber exatamente com quem você vai falar e qual a dor que você vai resolver. Legal demais. Há poucos meses atrás, a gente teve a felicidade de lançar um curso 100% gratuito sobre lançamentos na KiwiFi, aqui no YouTube, né, Carol? O que você achou desse curso? 10/10, né? Foi uma super experiência. 3 grandes especialistas e você intermediando. Intermediei ali, puta responsa de carregar aquele peso, e foi um curso de 12 horas onde a gente ensinou todas as principais etapas de um lançamento. Acho que a gente já tá chegando ainda daqui a pouco nas 2 milhões de visualizações. Sim. E muitas pessoas têm sido impactadas com esse conteúdo. Antes de você sair daqui, não sai agora, quando eu terminar esse episódio, você joga no YouTube curso KiwiFi, que você vai aprender um pouco mais ainda, mas por enquanto, fica aqui que tem mais conteúdo valioso pra gente seguir. E aproveitando que eu tô com o mestre em lançamentos, eu queria tirar uma dúvida contigo, Jonathan, hoje com a sua experiência, quais são as etapas, não vou nem dizer etapas, quais são as estratégias que você considera indispensáveis para um lançamento digital? Cara, a gente criou uma estratégia no lançamento do Tule, que pra mim foi uma estratégia virada de chave pra gente, assim. Com toda essa mudança de mercado, ficou muito mais difícil trazer um lead qualificado pro lançamento com um custo bom. Uhum. Esse sempre foi o problema, né? Trazer muito lead, mas com custo baixo, e você vai ver que esse lead no final não converte porque era um lead ruim. Sim. Então, o que a gente fez para sanar esse problema? E aí a gente aplicou isso nele e depois aplicou em vários outros experts. A gente pensou assim, cara, se a gente... Beleza, nosso problema é trazer lead desqualificado e chegar lá no dia esse lead não converter. E a gente já tava esbarrando num topo da base dele, assim, de audiência. Então a gente precisava abrir a boca do funil. E aí a gente começou a fazer matemática. Eu lembro até hoje que na época era o Maico, estrategista, eu fui lá pra minha casa, dormiu lá. A gente ficou 2 dias pensando, desenhando, ele e a Érica. E a gente falava, cara, o que a gente vai fazer? Aí a gente desenhava a boca do funil e tal. Aí a gente falou, cara, e se a gente abrir a boca do funil, começar a trazer esses leads desqualificados, mas a gente criar um período de captação grande o suficiente para a gente criar uma trilha de estudo e transformar esse lead desqualificado num lead qualificado no dia do CPL. Aí a gente falou, pô, cara, isso não é novidade para ninguém, muita gente faz isso de várias outras formas. Só que a gente fez isso, a gente falou, cara, pro lançamento que a gente tava fazendo, a gente precisava muito disso. E aí a gente falou, cara, vamos fazer isso para testar? Aí a gente aumentou, tipo, o período de lançamento para 45 dias. Antes era quanto? Era tipo 20, 15 certo. dias. Aí a gente aumentou para 45 dias e criou uma trilha exemplificando claro para ficar palpável para todo mundo. Nosso avatar ideal que comprava o nosso produto no CPL. O cara já tinha uma carteira de investimento. Ele já tinha investido pelo menos R$100 e ele sabia quais são os investimentos básicos a se fazer. O IVVB11 e tal, investimentos básicos que com R$100 você compra. Essas eram as 3 características principais de um cara que... E claro, ele trabalhava e faturava acima de R$2.500, ponto. Esse é o nosso cliente ideal.
E aí a gente falou assim, então se a gente cria uma trilha ensinando esse cara a ter esses pontos básicos, no dia do CPL a gente vai ter mais gente qualificada. Aí a gente criou essa, então a gente fez o primeiro lançamento a 45 dias de captação e a gente criou uma trilha de aulas que era a primeira, o que é investimento, que era tipo uma aula de aquecimento, então o que é investimento. A segunda, quais são as melhores corretoras para se abrir uma carteira? E aí no final tinha um desafio para quem abrir a carteira. E na terceira era o cara investir R$100 na primeira carteira dele. Então já ensinava a fazer o primeiro investimento, 4 aulinhas ali, e a quarta era falando de mentalidade financeira. E aí a gente trazia o lead topo de funil, claro, qualificando ali pela renda. E aí a gente colocava muita gente na boca do funil, porque a gente não tinha que segmentar tanto. Só que a gente reforçava muita grana nas aulas para essa galera participar desse aquecimento. Então acabou que a gente teve um resultado surpreendente, porque quando chegou no lançamento, a nossa audiência qualificada para aquele lançamento era absurda. E aí a gente vendeu pra caramba. Então foi uma das estratégias que a gente fez e que hoje muita gente faz de vários outros modelos diferentes, mas que eu acredito que para lançamento hoje é o que funciona. É você conseguir falar com o topo de funil e qualificar essa galera para você vender. Então, outro projeto que eu fiz recentemente, agora no final do ano passado, foi o que eu lancei, o Jornada Top. E aí, cara, eu me apaixonei pelo projeto dele porque ele tem muito conteúdo topo de funil. Só que você pode fazer um conteúdo topo de funil qualificando a sua audiência. Por exemplo, ele faz dicas de iPhone. Então, ele traz muita gente e ao mesmo tempo ele qualifica muita gente. Então quando a gente foi fazer esse projeto, a gente fez a mesma coisa com eles, fez uma trilha de aquecimento. E aí quando a gente fez, por exemplo, a pesquisa de lead, eu me assustei. Porque geralmente uma pesquisa de lead qualificados fica 40%, 50%, 60% quando tá muito qualificado. O dele era o inverso, era tipo 20% dos leads eram desqualificados. E 80% era lead qualificado. Caramba. Então, o poder de você gerar um conteúdo topo de funil, mas qualificando a tua audiência hoje, para mim, é o grande segredo. Então, você consegue explorar isso de várias outras formas. Já tem muito play no mercado fazendo isso. Tem play no mercado que abriu um canal de YouTube novo, tá postando vários conteúdos que não tem nada a ver com o que ele fala, mas no meio ele introduz isso. Por exemplo, como eu fiquei milionário aos meus 18 anos. E aí no meio ele fala a rotina, hoje eu acordo, malho, me alimento bem, cuido da minha família e tal, e eu tenho uma profissão chamada tal. E lá eu faço isso e isso. Então o topo de funil qualificando a galera. Então pra mim esse é o grande segredo hoje. Tem muita gente fazendo isso também com Instagram privado. Instagram privado. Tem visto? Verdade, Alguma galera Carol. tem feito isso, né? Pô, você pegou bem, Traz é pessoas... A pessoa tem um Instagram muito Por grande um lá. tema. Fala alguma coisa, mas eu vou falar exemplificando detalhe por detalhe como é que funciona meus segredos do lançamento de, sei lá, 7 dígitos. Nesse Instagram aqui, aí leva o topo de funil. E aí o nome do abre Instagram é caixinha. tipo assim, desafio do shape, não sei o Isso. que ele fala um tema mais amplo. Então, tipo, pra mim é isso, saca? Porque se a gente fica dentro da mesma bolha, assim, tem uma hora que a gente fica no limite. Sim. Então a gente abre isso pra gente conseguir, até porque o Brasil, ele é muito evoluído no mercado de lançamento. Então hoje a gente precisa pensar em estratégias para sair um pouco da bolha para conseguir alcançar essa galera ainda. Então, tipo assim, porque se você falar, hoje tem 3 aulas ao vivo e todo mundo já acha... Na primeira aula, vai vender. Cadê o link? Enrolação. Então você tem que criar algo realmente novo. Então pra mim, acredito que é isso, saca? Tipo, pra fazer sucesso hoje é conseguir qualificar o seu topo de funil. Legal. E dentro desse processo, quais métricas que você acompanha de perto para garantir que o lançamento ele tá indo pelo caminho certo? Cara, a nossa pesquisa de leads, cara, a gente fica em cima, assim, porque a gente tem o ICP, né? Sabe qual é o lead que compra. Então, por exemplo, no de finanças, cara, lead que recebe menos de 2.500 não compra o nosso produto de 997. Então, e aí a gente tem as métricas passadas. Então, tipo, o lançamento que deu muito bom, o lead que recebia menos de R$2.500 era tipo 15%, 17%. Nosso teto é 20%. Tá passando daí, já liga o alerta. E aí a gente tem os traqueamentos, né? Hoje a gente consegue ter tanta eficiência no traqueamento que a gente consegue saber da onde veio esse lead, qual o anúncio, qual a campanha, qual o público que tá trazendo ele. Eu vou lá e já desligo logo. E aí a gente vai pensando em estratégias. Então eu consigo, assim como eu consigo filtrar esse lead ruim, eu consigo filtrar de onde tá vindo o lead bom e triplicar esse resultado, aumentando a escala dessa campanha. Então, hoje a gente tem muita facilidade em fazer isso por conta do traqueamento. Mas a gente vai olhando essa métrica todo o tempo, saca? Tipo, no lançamento você tem que estar em cima. Se você não faz uma pesquisa de leads no teu lançamento e roda a tua captação sem fazer essa pesquisa, você tá dando um tiro no pé.
aconteceu com a gente no lançamento do Felipe de Inglês. Cara, lead tava R$1, 79 centavos. Senta o dedo na captação. E na época a gente não fazia pesquisa ainda. Cara, senta o dedo na captação. Mano, foi lead de balde, assim. A gente investiu 70 mil, vendeu 65. Ainda ficamos 5 mil no negativo. Eu achei que seria pior ainda. Porque, mano, lead barato não significa que você vai vender muito, mano. Você tem que ter a qualificação. Então, para um lançamento ter sucesso, não adianta você ter gente. Já lancei influenciador, por exemplo, que eu tava até conversando isso com a Bruna. Existem influenciadores no mercado que eles têm uma audiência muito forte, mas não é um público de compra. Uhum. E aí eu dei esse exemplo do Jornada Top. Eu lancei o Jornada Top, ele tem público qualificado e ele tem muita audiência. Existem outros influenciadores, fiz um lançamento com um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores e tal. A gente fez um projeto onde botou 7.500 pessoas ao vivo. Fez um pitch, vendeu 2. Nossa, cara, que frustração. Meu Deus. E ainda bem que a gente não tinha investido em tráfego, tinha investido R$2.000 só assim. Mas por que isso? Porque não quer dizer que a audiência que você tem é a audiência que vai comprar. Você não tá educando ela pra compra. O influenciador é uma influenciadora de fazer as pessoas rirem, entretenimento, pronto. Não quer dizer que eles vão, ter uns 50 milhões de seguidores de entretenimento, quer dizer que eles vão comprar? Claro, uma pequena parcela, mas não é todo mundo. O que torna mais complexo o tráfego com influenciadores, né? Total. Agora, em que momento do lançamento você roda essa pesquisa de lead? Cara, assim que a pessoa cadastra. Recebe. Ela recebe uma mensagem. Hoje a gente consegue fazer isso via API de WhatsApp, né? Então a gente dispara uma mensagem no individual, dando as boas-vindas ao projeto. E para entender mais e montar um projeto perfeito que atenda ela, a gente precisa que ela responda algumas perguntas. E aí a gente dá algum prêmio, um e-book, alguma coisa para essa pessoa responder. Entendi. E aí a gente reforça o WhatsApp e e-mail, porque esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter quando essa pessoa chega, que é entender qual é o perfil dela. Saca? Porque Isso se a gente é aplicável para um lançamento pequeno e para um grande? Sim, total. Se o cara começa a fazer isso no lançamento pequeno, ele já começa a criar a inteligência do lançamento dele desde o primeiro. Porque lançamento ali, principalmente os primeiros, tá, vou fazer o primeiro lançamento, um semente, sei lá. Cara, é comprar dados. Então, se você não compra dados da maneira correta, você vai estar jogando dinheiro fora. Então não adianta eu fazer o primeiro lançamento, investi 5, vendi 50. Mas de onde veio esse resultado? Sim. Qual foi a métrica principal? Quem foi o teu perfil de público? Então, pra gente, tanto do pequeno quanto do grande, já tem que começar assim. Legal. Perfeito. Agora você trouxe aí um exemplo de um erro muito claro, né? Que é não entender quem é o seu cliente ideal, de onde é que tá vindo. Agora, quais são as outras práticas erradas que você observa que impede que o lançamento alcance o potencial máximo, por exemplo? Cara, fazer uma oferta mal feita. Já fiz também isso muito com o expert, de, ensaiar com o expert, passar a oferta. E aí, a inexperiência também, né? De, não lancei ainda, tô começando e tal, tem aquele medo de vender. O expert, fazer o pitch muito rápido, passar muito rápido, não dar ênfase na oferta, terminar e sair correndo, deixa eu me livrar disso aqui. Então, pra mim, os 2 pontos, né? É um público errado, que faz seu lançamento dar ruim, e o segundo é fazer uma oferta ruim. Legal demais. Chegou aquele momento tão esperado por você, por mim, por nós. Chegou o momento do bate. Bola! Jogo rápido, Por você quê? topa ou não topa, irmão? Por quê? Por quê? Porque esse é o momento mais especial desse podcast. É o momento que a gente bota o player na parede. Na parede. Lá ele. Vou começar aqui, Marcelão. Topa responder? Top. Vamos jogar aqui, você joga de pra lá de volta numa paulada só. Eita. Ferramenta favorita para gestão de tráfego? Facebook Ads. Um erro comum que deve ser evitado em campanhas de tráfego. 0 a mais. Esse sabe. Estratégia número 1 para escalar uma campanha? Investimento. Ok. Criativo que mais traz resultado, imagem ou vídeo? Vídeo. A primeira coisa que você olha em uma campanha que não está performando? O resultado dela. Se for uma campanha de lead, o custo por lead. Ok. Qual o melhor momento na operação para iniciar o lançamento? Eita, essa foi difícil, hein? Qual o melhor momento? Qual o melhor timing para lançar um produto? Fazer um lançamento. Agora. Gostei, hein? Gostei. Perfeito.
Qual é a principal característica que diferencia um lançamento de sucesso de um que não performa bem? Dados. Dados. Inteligência de dados, não é mesmo? Inteligência de dados. Cara, você passou pelo bate-bola assim, ó. Rápido. O cara passou que eu nem vi. Bate-bola, jogo rápido, né? No final das contas, o propósito Tá foi certo. cumprido, né, Carol? É isso. Bom demais. Trazer né? gente boa dá nisso aqui, galera. É. Top demais. Cara, você trouxe aqui uma quantidade de ensinamentos que estão claramente atrelados à sua experiência. Por exemplo, essa resposta de um 0 a mais, às vezes parece uma bobagem, a gente dá uma risada, mas isso só tá no seu campo Nossa. porque você já tem história, né? Passei um sufoco com isso. Tanto Conta eu aí, no conta aí. início, quanto os gestores que trabalham comigo já passaram por isso, né? O meu foi que eu tinha que investir, era 20 mil e eu coloquei um zerinho a mais. Só que graças a Deus, e era no Google, e o Google gasta muito rápido. Mas graças a Deus eu identifiquei, tipo, 20 minutos depois. Então, dos 20 mil que eu tinha que gastar em 5 dias, já tinha gastado 18. Nossa, cara. Aí eu pausei, botei o orçamento lá embaixo pra rodar Fazer o os outros dias, assim. E de um gestor meu é que a gente faz as campanhas hoje de comediantes, né? Vários comediantes no Brasil. E aí um gestor meu era pra investir R$400, investiu 4 mil com um zerinho a mais ali. 2 zerinho a mais, na verdade, no caso dele. Só que assim, foi bom porque a gente vendeu tudo rápido, mas eu tive que pagar pra produtora de volta, né? Porque eles têm um limite de orçamento. Entendi. E isso pra gente é muito legal, porque é o que a gente fala, é o skin the game, né, Carol? Sim. Faz muita diferença conversar com uma pessoa que tá ativamente operando no digital. Tá no campo. A gente sente disso no papo. Né? Inclusive, já trazendo um pouco dessa sua experiência e a vivência com empresas do mercado digital, por que você acha que uma empresa hoje tem que estar no digital? Até porque você hoje lida com empresas que são multimilionárias, como o caso da empresa que fatura 300 milhões ano e que não tinha presença online, por exemplo. Né? Exatamente. Cara, é muito um match, né? Tem empresas que são muito grandes físicas e zero online. Tem muitas empresas que são grandes online, mas o brand físico. Então eu acredito que hoje as empresas elas precisam manter um equilíbrio, porque as empresas que não mantêm esse equilíbrio, elas acabam perdendo para a concorrência dela. Então o principal fator é, se eu sou uma empresa e eu sou muito grande no físico e eu não estou posicionado no digital, o meu concorrente, que é menor que eu, que tá posicionado no digital, ele ainda tá pegando uma fatia que ela pode ser minha. Então, se for pra dominar a parada, vamos dominar no geral, entendeu? Então, pra mim, eu vejo muito nessa ótica. Então, eu chego no empresário, ele é muito grande, a empresa dele é muito grande assim, pô, eu falo, se você tá faturando, sei lá, 200 milhões por ano, assim, se você vir pro digital, não vou te garantir que você vai pra 400. Mas você vai pegar uma boa parcela do que os teus concorrentes estão fazendo. Porque a maior parte das empresas que elas não são tão grandes físico, elas estão atuando no digital muito forte para recuperar esse tempo que elas não tiveram no físico para se posicionar. E aí o que é muito grande que não dá atenção para isso, ele perde espaço para ele. Então ele tem que dominar geral. Para mim essa é a parada. Legal demais. Top, papo véio. Cabeça, papo maduro. Demais, muito E olha bom. só, Jonathan, a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta mais reflexiva. Você topa responder pra nós? Top, tudo. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido no início, quando começou no digital, que hoje, depois de toda a sua experiência, jornada, transformação, você pode transmitir pra alguém que tá começando agora nesse mercado? Cara, não confie em somente um cliente ou um tipo de negócio. Pra mim, essa é a moral da parada toda. Não bote todos os seus ovos numa cesta só. Fato. Legal Pra demais. mim foi essa. Muito bom, cara. Ô, que Muito, bate-papo muito saudável, bom. hein, Carol? Muito. Muito gostoso. E não terminamos. É verdade. Temos o quê? Temos uns mimos que o faz. Que eu tenho certeza que a Heleninha vai aproveitar muito Meu mais Deus, que os ela pais. tá- Heleninha tá exatamente. apaixonada, Com gente. certeza. Ela já Todos quer os que o mimos. Olha aí. Muito obrigado. Olha aí. Olha aqui, que os presentinhos isso. pra você. Pra agradecer sua presença, sua entrega fantástica aqui nesse episódio. Olha só isso, galera. Tem- Ganhou meu coração. Não só o meu, como da minha filha. Minha Helena filha vai tá, aproveitar essa minha filha cesta tá aí. apaixonada pela KiwiFi, gente. Essa experiência foi mais pra ela do que pra mim, assim. Que Porque legal. ela já falou, papai vai lançar pela KiwiFi. A Helena é falou, tá diferente. falado, não é Falou, mesmo? tá Quem Helena somos manda nós? na minha vida. Obrigado, gente. Obrigado junto. mesmo. Obrigada a você pela presença, pelos conteúdos compartilhados. Tenho certeza que ajudou e trouxe muito insight pra galera que tá te ouvindo e tá te assistindo aqui. Inclusive vai querer te acompanhar depois, então deixa aí suas redes sociais.
Jonathan Leão com 2 L's, porque o que tem um L só, o cara não quis me vender o arroba, então. Jonathan Leão com 2 L's, já segue lá no Instagram, tamo junto, galera. Legal. Vai Top. aparecer aí na tela pra você não se perder, tá bom? E quem ficou aqui até o final precisa fazer o quê, Marcelo? Pra quem ficou com a gente até o final, hoje você saiu transformado, né? Porque o cara entende do lançamento. E se você saiu transformado, já deixa aqui seu like pra incentivar o nosso trabalho. E pra que ainda mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo transformador, se inscreve no canal se você não tá inscrito e aproveita, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E por fim, deixa aqui nos comentários qual foi o insight mais valioso que você tirou desse bate-papo com o Jonathan, que a gente vai ler um por um aqui. E, Carol, onde é que a gente encontra esse povo bonito, Carol? No próximo KiwiCast, né, povo bonito? É por isso que nós nos vamos... É por isso que nós nos vemos lá. Eu te espero, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.